Olá, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de biologia. O tema da nossa aula hoje continua tecido vegetal. Bom, pessoal, nós vamos hoje fazer dois momentos na nossa aula. Nós vamos continuar com tecido vegetal, continuar com a aula anterior, o tecido de excreção e secreção e alguns anexos desse tecido. Aí, em seguida, a gente entra para a fisiologia das angiospermas. Portanto, continuamos falando de plantas, mas da parte da fisiologia vegetal. Então, vamos lá. Tecido de excreção e secreção vegetal. É chamado de tecido glandular. A função do tecido glandular é a secreção de substâncias. A chave desse tecido são as células secretoras, capazes de produzir algumas substâncias ou concentrar e armazenar outras substâncias. Então, vejamos algumas imagens que tem essa função de excretar ou secretar substâncias nos vegetais. Nós temos aqui os pelos secretores, que são as urtigas. Nós temos drosélias. As drosélias, elas são capazes de aprisionar alguns predadores, né? Nós temos os hidatódios, que eles secretam, né, um líquido. São aquelas plantas que, quando a gente olha, tem uns líquidos, umas gotículas nas folhas. Elas estão ali secretando substâncias, porque ela produziu demais água. E aí, essa água que foi armazenada nas suas folhas, nos tecidos, eles são eliminadas. Aí tem também os laticíferos, né? São aquelas plantas que têm uma espécie uma substância parecida com o leite, e quando você toca, ela sai, né? Escorre aquele líquido ele é chamado de laticífero. Então, todas essas nomenclaturas que eu estou falando para vocês são substâncias, certo? Que são secretadas pelas plantas. Algumas plantas produzem secreções com funções específicas ou secretam substâncias. Nós temos aqui um exemplo da urtiga, certo? Que serve como um mecanismo de defesa e armazena toxinas em seu vacúolo. O líquido produzido pela urtiga é um líquido urticante que, quando toca a pele da gente, chega a queimar. Aí nós temos aqui os vasos laticíferos. No caso do látex, quando você corta, dá um corte, sai aquela espécie de leite, né? Aquela substância leitosa. Nós temos também algumas plantas que fazem um processo de gutação ou sudação, eliminação de água pelas folhas através dos hidatódios, ou seja, essas plantas, quando elas ficam com muita água, muito líquido acumulado nas suas folhas, elas liberam essas gotículas, um processo de gutação. E aí existe também outra espécie de secreção aqui, o nectário, né, que é o néctar. As flores, elas produzem um néctar e atraem os polinizadores, as aves, as borboletas, as formigas, as abelhas, né? Pegam esse néctar, levam, espalham. É bom esse processo de nectário, porque as polinizadores, as aves que se aproximam dessas plantas que produzem o néctar, elas levam o grão de pólen para outras plantas e fazem com que essas plantas se multipliquem no meio ambiente. Nós vamos falar agora das raízes das plantas, a função, ver os tipos de raízes que existem, certo? A raiz é imprescindível à planta. Haja vista que, além de fixar, ela absorve do solo os nutrientes necessários à sobrevivência vegetal. Porém, há outras funções importantes, que é fazer reserva de nutrientes, como no caso do tubérculo. Então, qual é a função principal da raiz? Fixar a planta no solo, absorver nutrientes do solo necessários
necessário para a sobrevivência do vegetal: água e sais minerais, principalmente sais minerais. Aí nós temos alguns tipos de raiz. Nós temos a raiz axial, nós temos a raiz fasciculada, nós temos as raízes subterrâneas, nós temos as raízes aquáticas, nós temos as raízes aéreas, certo? E aí nós temos aqui algumas raízes que são comestíveis, no caso as raízes tuberosas, como as beterraba. Vamos ver aqui as partes da raiz. Vamos começar aqui pela coifa. Temos a coifa que serve de proteção. Temos a região lisa, que é a área de crescimento da raiz. Nós temos a região pilífera. Essa região é a parte que vai absorver água e sais minerais para as plantas. Nós temos a região suberosa, que é a área que fixa a planta no solo, e nós temos a região chamada de colo, é a região que fica mais próximo à estrutura terrestre do solo, que vai crescer, né, na posição vertical. Vamos ver agora o caule, a função e os tipos de caules também. Caule é um órgão dos vegetais que é responsável por dar sustentação à copa das árvores e transportar seiva elaborada e seiva bruta produzida pelas plantas, desde as raízes até as folhas. O caule possui um corpo cilíndrico e é formado por várias camadas de diversos tipos de tecido. Então, qual a função do caule, meus amores? Ele é responsável por sustentar a planta e é responsável por ligar as estruturas das plantas, ligar as raízes e faz ligação com os galhos, não é isso? Transporta a seiva bruta e a seiva elaborada desde a raiz até as folhas. Então veja aí a estrutura do caule. Nós temos aí a gema apical, que é a parte que vai crescer em estatura. Nós temos o nó, essa parte aqui, que vai crescer também em estatura como em espessura. Nós temos o entrenó e nós temos a região chamada gema axilar, certo? Que também vai se desenvolver e formar o caule. E aí nós temos aqui dois tipos de caule. Nós temos um caule irregular, que é o caule da monocotiledôneas, não é um caule que vai crescer, né, em estatura, como os caules regulares. Aí nós temos o caule chamado de eudicotiledôneas, ou seja, verdadeiro, né? Um caule regular. E aí, esse caule, como eu já disse para vocês, que é um caule completo, esse é um caule. Aí, essa parte central aqui, mais escura, chamada de cerne. Essa parte mais clara é o alburno. E temos essa parte externa, que é o chamado de suber. E é formada por partes mortas, que é a parte da casca. E agora nós vamos ver os tipos de caules. Nós temos os caules aéreos, podem ser rastejantes, eretos e trepadores. Nós temos os caules subterrâneos, podem ser tubérculos, rizomas e bulbos. E também existem os caules aquáticos. Caules aquáticos, vejam aqui, coloquei como exemplo, aguapé, é um caule clorofilado com aerenquima, se mantém aérea. Caules subterrâneos crescem abaixo da superfície do substrato, né? Pode ser do tipo rizoma, tubérculos e bulbo. Rizoma, exemplo de a cebola, tubérculo, a cebola também, e o bulbo, a batata, né? Espécies de caule. E aí nós temos caules aéreos, que são aqueles caules que crescem acima da superfície do solo, como vocês já sabem. Nós temos alguns nomes específicos: o tronco, que é aquele que cresce, que fica mais arredondado, contém vários galhos. Nós temos o colmo, que é exemplo da mandioca, cana-de-açúcar, o bambu. Alguns colmos são oco, como o bambu, outros colmos são comestíveis, outros colmos têm um preenchimento. Nós temos aqui a haste, temos exemplo de estipe, que é aquele que é o coqueiro, a palmeira, cresce sem galhos, tem umas folhas na copa. Passando para a fisiologia das angiospermas,
que essa imagem vocês estão vendo, né? A planta, ela vai, desde a semente, você planta, e ela vai se desenvolver até chegar ao seu tamanho adulto e produzir. Nessa aula vão ser abordados processos de transpiração, absorção, condução do xilema das raízes até as folhas. Também nós vamos discutir efeito de luz sobre a fotossíntese e sobre a respiração, crescimento e desenvolvimento das plantas. Absorção, transporte e evaporação da água. A água é uma das substâncias mais importantes para todos os seres vivos. Com as plantas não é diferente. As angiospermas, por exemplo, dependem da água para diversos processos, como fotossíntese e no transporte de nutrientes. As plantas se fixam no solo através de suas raízes, que além de prover suporte, também desempenham a função vital de absorção de água e nutrientes minerais presentes no solo. Essa absorção pode ocorrer de modo passivo ou ativo, sendo que as substâncias absorvidas na raiz são redirecionadas para todo o corpo do vegetal, nutrindo o caule, folhas, frutos e flores. Então, meus amores, a água, ela é muito importante para a nossa vida, para a vida de todos os seres vivos, não só para os animais, mas também para as plantas. O que garante a absorção de água e a nutrição dessa planta são as raízes, através da água e dos sais minerais. Absorção de água. Após atravessar a epiderme, a água movimenta-se pelo córtex, atingindo a endoderme e seguindo em direção ao cilindro vascular, formado por tecidos condutores. Ao atingir o xilema, a água segue da raiz para outro local da planta. Então, o que acontece? A água ela se movimenta nas estruturas das raízes, passa por alguns canais, por alguns tecidos condutores, até chegar no xilema. O xilema conduz a água das raízes até as partes da planta. Condução da seiva mineral. Assim que as células da raiz absorvem a água e os sais minerais do solo, é necessário um mecanismo vegetal eficiente que consiga deslocar esses compostos para as folhas, onde será feito o processo de fotossíntese e transformação da seiva bruta em elaborada, e novamente deslocar esta seiva elaborada para todas as partes da planta. Os tecidos condutores dos vegetais superiores são o xilema e o floema. O xilema é o responsável pelo transporte de água dos sais minerais captados pela raiz do vegetal, seiva bruta. Já o floema transporta os nutrientes produzidos das folhas para toda a planta. E depois que a água e os sais minerais são processados nas raízes e conduzidos para as partes das plantas, as raízes saem de cena, elas não conseguem fazer todo esse processo de levar essa seiva, né, bruta e essa seiva elaborada para todas as partes da planta. Então elas precisam, o vegetal começa a precisar de outro mecanismo, que não seja só as raízes. Ajude nesse processo, nesse transporte, nessa condução de seiva. Aí entra os tecidos superiores dos vegetais, que são o xilema e o floema. O xilema leva a água captada do vegetal, né, da raiz do vegetal, e o floema pega esses nutrientes, os nutrientes que são produzidos nas folhas, e leva para a planta. O tecido condutor, chamado floema, ele leva os nutrientes das folhas até as raízes. Um processo muito bonito, muito bacana de ajuda, né, de efeito. Teoria da pressão positiva da raiz. Pressão positiva da raiz é a força da água que entra neste órgão por osmose, empurrando a coluna líquida já estabelecida no xilema para cima. Mas é a sucção gerada nas folhas a força realmente capaz de fazer a seiva bruta subir pelo xilema das árvores. A hipótese da pressão radicular é suportada pela observação de fenômenos de gutação e de exsudação.
Nesse caso, a pressão radicular é suficientemente elevada, permitindo que a água ascenda e seja libertada, quer pelas folhas ou pelos caules succionados. Aqui é aquele mesmo processo que eu tinha explicado antes para vocês. Quando a planta ela tem um excesso de água e começa a liberar líquido, esse líquido ele é liberado pelas folhas, a gente vê através de gotículas de água, ou ele é liberado pelo um corte, coesão, tensão e transpiração. Segundo a teoria de coesão, tensão, as moléculas da água são transportadas nos organismos vegetais através de finíssimos capilares condutores de seiva bruta. Segundo a teoria da coesão, tensão, as moléculas de água são transportadas nos organismos vegetais através de finíssimos capilares condutores de seiva bruta, xilema, mantendo-se unidas por forças de coesão, formando uma coluna líquida contínua das raízes até as folhas. A transpiração funciona como uma bomba de sucção, promove a ascensão da seiva mineral e a absorção de água pelas raízes. Aqui vamos observar aqui nessa imagem esse processo de transpiração. A evaporação da água para o ar diminui o potencial nas folhas. A coesão, coluna de água no xilema, é mantida por coesão das moléculas de água nos elementos dos vasos. Tensão, baixo potencial hídrico na raiz provoca a entrada de água no solo, que se desloca por osmose até a medula. Então, aqui você vê os efeitos da coesão, tensão e a capilaridade dos vasos xilemáticos. Aqui você vê o processo que ocorre nos tecidos condutores dos vegetais através do xilema. Nessa imagem você vê o processo de transporte de água nas plantas, né, através dos tecidos condutores de xilema, que vai das raízes até as folhas. Condução da seiva orgânica. A seiva orgânica, constituída de uma solução aquosa de produtos da fotossíntese. Condução da seiva orgânica. A seiva orgânica, constituída de uma solução aquosa de produtos da fotossíntese, é transportada pelos vasos condutores do floema. A seiva elaborada ou orgânica é composta de água e produtos da fotossíntese, como a glicose, e é transportada pelos vasos liberianos, também chamado de floema. Aqui, meus amores, se observa o transporte realizado pelos vasos condutores do floema. Que transporte é esse? É o produto da fotossíntese, ou seja, é a seiva orgânica, a seiva que foi elaborada, tá certo? A glicose, que ela vai ser transportada por toda a planta pelos vasos liberianos. Esses vasos também são chamados de floema.